Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando. Bom, meus irmãos, como estão vocês? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, estou bem. Minha família também, graças a Deus. Mas está tudo bem mesmo. Que Deus os abençoe vocês, protejam, ilumina, né? Quando eu faço as minhas preces, meus irmãos, eu coloco toda a humanidade, né, no meio da minha prece, porque eu não conheço todo mundo, né? Aí eu peço pela humanidade inteira. E aí vai receber todo mundo, inclusive aqueles que acham que não precisa, né? Hoje aí fica guardada, né? É assim que Jesus faz. É às vezes quando nós não queremos aquele bônus, mas como ele é enviado, ele não pode ser tirado, né, do caminho. Então, o bônus daquelas pessoas fica. Não aceita agora, mas guarda para um dia ela vai precisar. E é assim que existe o mundo, meus irmãos. É assim que Deus consegue proteger e sustentar todo mundo. Por quê? Quantas vezes... uma tem interessante, né? Porque quantas vezes eu falava que não ia, né, no centro. Falava com meu pai, porque eu tinha preconceito. Eu achava que centro era centro para fazer coisas ruins. Mas eu não conhecia o centro, né? Hoje também não sei, eu não conheço o centro das outras pessoas. A religião de outras pessoas, né? Eu conheço a minha religião. Nós não estamos aqui para falar dela, né? Mas é porque eu senti na obrigação de explicar. É porque eu não queria ir, né? Eu achava que eram coisas que não era normal. Então eu não aceitava ir, não. Eu não sei se é porque eu escutei quando criança alguém falar alguma coisa sobre isso. E ele ficou na minha cabeça. Eu não falei, eu não vou ser nunca, né? Só que hoje, pelo que a gente sabe, que é assim, pelo menos o que eu sei, né? Eu sei, é que todas as religiões, onde passa Deus, é bom. Isso eu tenho certeza de falar para vocês. Mas como é elas, e eu não vou falar porque eu não tenho como falar, não tenho como criticar, não tenho como... Não, eu tenho como elogiar sim, meus irmãos. Porque eu já recebi passes e, e eu gostei, porque eu melhorei, eu fiquei bem. Na época eu estava doente, né? E eu não podia sair de casa, eu estava cuidando da minha irmã também, que estava acamada. E aí os amigos dela, né, lá da casa deles lá, vieram, pediram para vir aqui na minha casa visitar ela. E como não? Imagina, né? Eu deixei sim, falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Pode vir sim. Serão bem recebidos em nome de Deus. E, e eles vieram aplicar o passe nela. Tava eu e meu esposo e tinha um outro cunhado também aqui. Marido de outra irmã minha que estava aqui. Nós todos recebemos, né? E foi muito bom para mim. Eu gostei sim, porque a gente tem que gostar das coisas boas, né? O que é bom para a gente agradece a Deus, né? Eu não podia sair de casa por conta dela, por conta do meu cunhado também, que eu cuido dele. Então, eu paralisei meus trabalhos, meus irmãos, de ir no centro, né? E eu não frequento mais a casa espírita assim assiduamente, como eu praticava antigamente, né? Antigamente eu era, né? Sei lá, eu era como uma daquelas paredes. Mas o que acontece? Acontece que por isso, né? Eu fiquei mais de 4 anos, né?
eu fiquei com ela, eu ia no centro nessa época ainda, porque não tem uns 2 anos que eu não frequento lá em conta de eu estar fazendo a ginástica à noite, né? Então, não tem como eu ir no dia que eu vou, né? Então, eu tive que optar, que eu tava muito gorda, então eu tinha que fazer alguma coisa, senão eu ia desencarnar, né? E seria um... Se eu desencarnasse agora, naquela época, eu ainda não me sinto assim muito bem, que eu ainda tenho que emagrecer mais um monte de tanto, né? Então, se Deus quiser, eu vou fazer uma bariátrica, já estou tratando para isso. E por conta disso, né, eu não estou indo na casa. Mas eu sou kardecista, eu fazia comentário evangélicos e eu estou aqui hoje também, mas não para comentar apenas, mas para a gente aprender junto, né? Aprender junto a palavra do Senhor, que é Jesus, no Evangelho Kardecista. Então, meus irmãos, Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, é esse, porque, meus irmãos, quando eu era mais nova, eu sofria muito. Não vou dizer que eu não sofro ainda, sofro. Fumava, né? E era tudo assim, parece tudo em mim estava em desequilíbrio, né? Emoção, né? Dentro de família, tudo assim estava ruim para mim. Então, eu fui com meu pai e tomei um passe, escutei o evangelho e pensei assim, nossa, que maravilha, eu saí de lá leve. E na hora do evangelho, meus irmãos, parecia que estava falando comigo, e estava, né? Que Deus fala com a gente através do evangelho, através dos seus enviados, dos profetas, né? Que antigamente não tinha, mas agora está tendo, né? E só que a gente tem que saber quais são, né, o que querem pelo se são pastores verdadeiros, né? Ou se é uma pessoa que tá querendo iludir as pessoas, mas que tá tendo, tem profeta sim, e os profetas eles predizem alguma coisa e aquilo acaba acontecendo. Então, meus irmãos, mais na doutrina espírita kardecista a gente não tem profeta, né? O nosso profeta ainda continua sendo Jesus. E que é o nosso piloto, né? O nosso piloto e a gente é o copiloto, né? Então, meus irmãos, por isso que eu peço para vocês que aqueles que gostarem, que se sentir bem com a palavra do Evangelho, quiser ir na casa espírita, meus irmãos, vão, porque às vezes é um chamado, né? Às vezes você tem vontade de ir porque você precisa ir, então é um chamado. E você vai, você se sente bem, tranquilo. E eu gostei muito, meus irmãos, quando eles falavam, quando começaram a comentar o Evangelho, eu fiquei assim, meu Deus. Gente, eu chorei, achei tão lindo, achei que aquelas palavras tão verdadeiras. E além de ser uma palavra verdadeira, ao mesmo tempo, aquela palavra consola, meus irmãos. Por quê? Porque é o Evangelho de Jesus, né? Nós estamos aqui para trabalhar, cada um trabalhar do seu jeito, da sua maneira. Então, como eu falei para vocês da outra doutrina espírita, a outra doutrina espírita, eu não sei falar dela, porque apesar de eu ter uma irmã que era dessa doutrina, a gente gostava muito uma da outra e a gente, assim, eu chegava a perguntar as coisas, ela respondia, às vezes ela me perguntava as coisas, eu respondia, e a gente não comentava coisas assim que a gente achava que estava diferente, não. A gente deixava para lá porque
é a escolha de cada um de nós, né? Então, a gente não vai discutir sobre isso. Então, a gente ficou assim. Eu nunca tive problema com a minha irmã, né? Nem com a doutrina dela, pelo contrário. Na época que ela estava muito mal, que eu não podia sair de casa de jeito nenhum, eu também precisava, né? Ficava só em hospital e junto com ela e dentro de casa, voltava para o hospital. Então, eu também, meus irmãos, eu estava assim, com as vibrações baixas, eu precisava de ajuda do plano espiritual. Então, eu pensei, meu Deus do céu, como vai ser? Então, eu não tenho preconceito, não, eu só tenho que elogiar das pessoas, né? Eles estiveram aqui, foram bem-vindos, sim. Jesus amparou e protegeu e ajudou a gente, ajudou eles também, com certeza, né? Se eles trabalham em nome de Deus, em nome de Jesus, é claro que Jesus tem uma equipe lá. É claro que Deus tem uma equipe em cada lugar, assim como cada religião tem a equipe, o grupo espiritual que trabalha na igreja, ou nos templos, ou nos centros. Então, é assim, Deus, ele não tem religião, meus irmãos, ele tem filhos, e os filhos têm suas escolhas. Então, dentro das escolhas, do lado espiritual, tem lá os irmãos, né, o grupo daquela doutrina, que está lá para isso, né? Para entender isso. E quando desencarna e chega no mundo espiritual, essas pessoas que eram de uma doutrina, quem vai ser recebida por lá vai ser os que estão, né, do lado espiritual também. Apresenta o mundo espiritual normalmente, né? Que o plano espiritual, meus irmãos, é só um, nós só somos grupos diferentes de cada doutrina. A gente escolhe o caminho que a gente quer chegar a Deus. Então, Deus, ele deixa com que existam esses caminhos para que nós entremos e trabalhamos o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, é isso. Eu não tenho nada contra religião nenhuma, ao contrário. Eu até tenho amigos, né? Mas a gente não comenta muito de religião, não, que né, eu acho que é besteira, né? É coisa sem necessidade, porque se a gente se dá bem, não importa onde a gente vai, o que a gente procura, o que a gente quer. Nós, os espíritas kardecistas, nós não temos preconceito de nada, não. Muito pelo contrário, nós são todos irmãos e se todos precisarem, a doutrina espírita kardecista está lá para ajudar e não pergunta o que você é, de onde você é, não. Nós não perguntamos, né? A doutrina, que de uma certa forma eu também estou representando a doutrina espírita, né? Kardecista. Ela já foi apresentada por muitos, gente, nós somos os trabalhadores da última hora, né? Tanto a gente na doutrina espírita, quanto das outras doutrinas também. Os que estão trabalhando nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, são trabalhadores de última hora. E, ao mesmo tempo que estamos trabalhando, estamos recebendo. Por quê? Porque a nossa casa espiritual, lá onde a gente vai, é uma enfermaria. E essa enfermaria, meus irmãos, recebe de tudo. A gente não tem nada contra, não. Se você quer ir, você vai. O plano espiritual recebe e aplica passe em todos nós, sem a gente perguntar para você o que você é, que religião você tem. Entendeu? A nossa religião, meus irmãos, nós temos que colocar uma coisa na cabeça. A nossa religião é Deus. É Deus que é a nossa religião, é o nosso Pai Celestial. E
os seus enviados, né? Porque tem muitos que acreditam assim em muitas nos auxiliadores de Deus, né? E nos anjos guardiões, nos anjos que estão lá ajudando, né? Ajudou na reconstrução da terra, né? Reconstrução não, da construção da terra. Então, eles estão lá, estão aqui, entendeu? Então, estão para toda parte, né? E o evangelho agora, meus irmãos, o evangelho é o, o evangelho do Brasil que está no coração de todo mundo. É Jesus. Então, meus irmãos, não podemos ter preconceito de quem quer que seja, de qualquer coisa que seja, de qualquer caminho que você escolha. Muito pelo contrário, você é bem-vindo à nossa casa de qualquer forma, é bem-vindo no meu coração. Eu não te pergunto o que você é, eu apenas amo. É meus irmãos. Eu procuro amar, né, sem procurar defeito, né, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, eu sou uma pessoa assim, do jeito que sou. Muitas pessoas me confundem com evangélica, porque fala que eu pareço. O meu jeito de vestir, a minha forma sei lá, o jeito de ser. Já me perguntaram muitas vezes, você é evangélico? Eu falo, não, eu sou kardecista. Mas é a mesma coisa, né? O evangelho é a mesma coisa. O importante é que nós estamos no caminho e estamos ajudando a encaminhar pessoas, né? Estamos ajudando a encaminhar as pessoas que têm a necessidade de uma palavra, as pessoas que têm a necessidade de um conforto, de um equilíbrio, né? Então, ela vai escolher o caminho que ela quiser. Eu fazia evangelização, meus irmãos, quando era mais nova, quando eu comecei na casa. Isso eu fiz até uns 5, 6 anos atrás, né? Por problemas de família, cuidar de família, que eu precisei parar com as minhas tarefas. Mas eu fazia evangelização para pré-adolescência. Então, meus irmãos, eu lembro que a gente conversava muito sobre a nossa religião e muitos ficavam assim, mas eu não sou nada, não sou nada. Meu pai às vezes, alguém falava era católico, outros falavam que era espírita mesmo, outros falavam que não tem religião. Então, a evangelização, eu explicava para eles o seguinte: a evangelização, meus pequenos, é para todo mundo, porque evangelização é Jesus. À medida que você vai compreendendo, entendendo, você segue o caminho que você quiser. Muitas vezes a gente deixa um caminho, meus irmãos, uma religião, não porque a gente não goste, mas por conta das pessoas que frequenta. E esquecemos que nós é que somos a casa. Não é? A gente tem que perceber que nós é que somos a nossa casa. Não é? Não tem dono. O dono é Jesus, o dono é Deus. Tem lá o presidente que tem que tomar conta de uma certa parte do centro. Tem os ajudantes, né, que são os tesoureiros, né? O vice-presidente também. E também tem os irmãos que ajudam, né? Então, e tem também, meus irmãos, nós todos, né, que temos a obrigação de ajudar na limpeza, né, que é muito importante a limpeza do lugar onde a gente frequenta. E sendo uma coisa pública, é importante que nós vamos nos oferecer para aquele trabalho
E às vezes o de limpeza quase ninguém aceita. Não querem, não querem. Então é muito difícil, né, meus irmãos? Precisa, então, sim, de presidente, de coordenadores, para que resolva esses problemas lá dentro, né? Senão, não teria condição de existir religião alguma, doutrina alguma, grupo nenhum, templo nenhum. Porque se não fazemos as coisas do jeito que precisa, se não tivermos lá aquelas pessoas que trabalham, aqueles coordenadores que trabalham lá, então a casa não anda, né? Fecha as portas. Então, nós temos que agradecer todos eles, né? Que estão lá para que dá andamento, nem seja em qualquer casa que seja, meus irmãos. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Jesus. Nós não estamos falando de religião. Claro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro da doutrina, aqui no YouTube, né? Existe muitos canal, né, de evangelizadores de templos diferentes, e eu ouvia tudo aquilo, porque eu precisava, né, de um equilíbrio, para pisar em cima, porque eu tenho o meu, como se diz, o meu caminho, tudo pronto, preparado, né? Mas às vezes quando você deixa de estar ali dentro do templo, da casa, eu estou falando isso como se fosse todo mundo, né? Não estou generalizando, não. Eu estou falando se fosse de cada um, eu estou falando de mim, mas eu estou me pondo no lugar de todos e todas as casas e templos e tudo, tá, meus irmãos? Nós temos que entender que a casa é de Deus, não é nossa. A casa é de Jesus. Como que você vai largar a sua casa, vai abandonar a sua casa? O seu pai está trabalhando lá e te colocou lá. Então, você precisa ter um controle. Como que você vai sair por causa de companheiros? Não, isso não é uma doutrina, né? Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo uns com os outros, né? Porque uma família é assim, todos têm problemas, todos têm certas coisas que, por sermos diferentes, por pensarmos diferente, a gente muitas vezes quer uma coisa do jeito da gente, mas não é. O evangelho é um só. A doutrina é uma só, ela não muda, é Deus. Se a gente não quiser seguir isso, a gente não consegue seguir a Deus. É isso, meus irmãos, que a gente queria estar estudando, né? No dia de hoje, mas como está muito cedo, eu falei demais, né? Mas ainda dá tempo da gente ler um pedaço do trecho do Evangelho que caiu para nós. E o trecho do Evangelho que caiu para nós, meus irmãos, se vocês quiserem também fazer perguntas, pedir orações, porque a gente faz oração sim para a humanidade inteira, não importa quem é, porque aqueles que não aceitam, meus irmãos, não tem importância. O dia que eles precisarem, tá lá no armário de Deus, pronto para receber uma oração espírita, kardecista, ou evangélica, ou católica. Todas as orações, meus irmãos, ficam como se estivesse guardada, catalogada em algum lugar, sabe? Se numa coisa grande, para poder, na hora que você precisar, seja em religião que for que você tiver, aquelas bênçãos vai chegar até você. Porque são orações, são luzes, né? São luzes, energias que saem de dentro de nós, que Deus aproveita
e coloca também o remédio dele e deixa lá guardada, para que aquilo possa chegar até você no momento que você precisar. Deus, vou te contar, meu irmão, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é tudo de bom, meus irmãos, como diz Jesus, né? Que bom não era ele, era Deus, era o Pai. Porque Jesus tinha sua bondade, né, meus irmãos? Podia ser que não seja igual a Deus, porque é filho de Deus, né? Criação de Deus também. Se Deus foi capaz de colocar um espírito tão bom, capaz de renunciar à própria vida por todos nós, pela humanidade, meus irmãos, pelo mundo, pela globo terrestre, se Jesus teve essa capacidade de abaixar não sei quantas mil vezes a sua própria vibração para que pudesse reencarnar na Terra, para poder estar junto de nós, porque a humildade de Jesus já vem daí, meus irmãos. Olha, ele vem se colocar junto dos imperfeitos para poder ajudá-los a caminhar, ajudá-los a achar o portão, o caminho do portão de Deus. Gente, nós temos que... gente, Jesus é maravilhoso, Deus é perfeito, né? E ainda assim, Jesus fala que ele não é bom, né? Quer dizer que a bondade de Deus, não é, de Jesus ainda, ele não se considera como de Deus, porque Deus é Deus, Deus é Pai, né? Deus é o Criador e nós somos suas criaturas, né? Porque se Deus inventou o mundo, né? Deus, gente, se foi Deus que criou o mundo, né? Ele criou as pessoas, né? As criaturas, seres de todas as espécies, né? Então, se Jesus fala que ele não é bom, imagina a bondade de Deus, meus irmãos. Essa misericórdia que Deus tem por nós é muito grande, é maravilhosa. Meus irmãos, acredite, dentro de você tem uma luz, e essa luz se acende quando você pensa em Deus, né? Quando você precisa dele, quando vai acontecer alguma coisa com você, que você fala, meu Deus, seja que religião que for, você recebe, meus irmãos, aquilo que você precisou naquele momento, que se chamou ele, chamou o Pai. Não importa se você não acredita ou não, você chamou. E Deus está aí, está te ajudando, está te auxiliando, está amparando. Muitos filhos, meus irmãos, que não deveriam, a gente acha, né, na nossa pequenez, nas nossas imperfeições, nós acharíamos que certos filhos, né, com seus problemas, com suas dificuldades, que a gente, né, que Deus ensinou, ajudou a gente a perceber que são doentes, né, que precisam de ajuda, né? Então, esses filhos problemáticos, eles precisam de ajudas, eles estão doentes espiritualmente, pode não estar física, não, espiritualmente estão e precisa de ajuda. E você acha que ele não vai receber porque ele não merece? Ele recebe sim, por conta daquela mãe que deixa cair a lágrima. Então, Deus, ele vê tudo e cada lágrima é segurada com a mão dele para não cair no chão, meus irmãos, amparando, reconfortando a gente. Só que nós não sabemos disso, não podemos ver, mas Deus é maravilhoso. Nossa, Deus é paz, é amor, é tudo de bom, meus irmãos. E é tudo que nós merecemos, mesmo sem merecer. E Ele nos dá tudo. Uma mãe que pede pelo filho,
a humanidade inteira deviam rezar, orar uns pelos outros, né? Tem uns que falam prece, pode fazer as preces uns pelos outros. Meus irmãos, basta lembrar da humanidade inteira, quando estiver fazendo as suas orações, aí você vai conseguir acreditar que Deus existe, que Deus é bom e que nos auxiliadores de Deus. Então, aqui na Terra, é como se fosse cada templo, cada casa, cada lugar onde a gente põe a nossa fé, lá do lado espiritual. Ainda bem que a minha irmã está aqui hoje para atender, ela vai atender para nós. Vai lá, Magui, põe ali, depressa, fazendo favor. Só um segundinho, meus irmãos, que eu preciso pegar aqui o cartão é esse. Pega para mim ali a caneta para me pôr a senha para você. Pega lá, Magui, uma caneta ali para me pegar a senha para você. Então, meus irmãos, é assim que funciona. Deus é bom demais e Deus nos auxilia. Então, em cada templo, do lado espiritual, existe as casas, né? Os hospitais de cada religião para poder... Aqui, ó, as receitas. As receitas tem aqui também. Deixa eu escrever aqui lá atrás, aí você... Toma, Maguinha. Já vai. Ó. Dinheiro. Não pode levar o aqui, ó. Tá aqui. Aqui. E se não der, aí você pega o dinheiro. O dinheiro tá aqui em cima da mesa. Perdão, meus irmãos, eu falei que não ia atrapalhar, mas acabou que atrapalhou assim. Então, cada plano, cada casa, né, cada templo aqui na Terra tem seu templo do lado espiritual, é aonde a gente vai, é aonde assim, a hierarquia, né? Hã? Você não sabe usar? Eu não te dei o número, Maguinha. Olha atrás da receita. Então, meus irmãos, cada templo, né, tem um templo espiritual, da onde os bons espíritos, seja de qualquer fé, eles estão ali trabalhando em nome de Jesus, em nome de Deus, ajudando, né, a gente, né, a humanidade que está aqui. Nós precisamos, meus irmãos, entender, né, que a religião não pertence a nós, pertence a Deus, né? E nós estamos aqui, e quando nós conseguimos achar esse caminho, a gente consegue, quando a gente consegue entender, né, o propósito, né, daquela doutrina, nós estamos recebendo de Deus informações de tudo que a gente precisa, o amparo, a proteção. Existe nas outros templos que tem lá seus profetas, né? Como eu já falei para vocês, na nossa casa não tem. Nós não temos esse tipo assim esse tipo de mediunidade. Não temos ainda, nunca apareceu não. Então, meus irmãos, mas nas outras casas tem, nos outros templos, se tem, a gente sabe que é Deus que está trabalhando ali naquela mediunidade. Então, a gente precisa crer, né? Como eu já falei para vocês, eu estava, assim, muito gorda, não conseguia nem levantar. Meu esposo tinha que me ajudar para tudo que eu ia fazer. Então, eu consegui emagrecer um tanto para poder fazer a cirurgia, só que ainda não fiz não, estou esperando, ainda estou tratando, né? E enquanto a gente não melhora, olha, porque enquanto a gente não melhora,
a gente, né, não fica bem. Agora, hoje eu tô ótima, né, graças a Deus, me sinto mais leve, porque eu tenho um problema muito sério de coluna, então, por isso e aí, tô pesada demais, aí eu tenho que fazer assim, e eu não consigo emagrecer sozinha. Então, meus irmãos, aí vai ter que ser bariátrica. Então, meus irmãos, o que eu digo a vocês é isso. Eu sei que Jesus, Deus é perfeito. E Jesus é perfeito assim, dentro da terra, para a terra inteira, sabe? Perfeito, é um modelo a se seguir. Nós temos que seguir Jesus, não importa a religião. Seguimos Jesus, seguimos Deus, porque Jesus, na sua bondade, meus irmãos, ele ampara-nos todos. Então, vamos fazer o seguinte, meus irmãos, saiu para nós hoje o capítulo 17, Sedes Perfeito, parábola do semeador. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler um pedaço, né? Porque ele é um pouquinho grande. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou na barca, onde sentou-se, permanecendo nas margens, todo o povo. Disse: então, muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Eu acho que eu errei aqui, eu peço desculpa. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu no longo do caminho, ao longo do caminho. Meu óculos está embaçando, porque está muito calor, meus irmãos, e eu estou suando. Então, está me embaçando o óculos, e hoje eu estou... Aquele que sai, eu vou ler aqui. Aquele que semeou, saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade. E a terra onde havia caído, mas levantando-se o sol, as queimou, e como se tinha raízes, secaram. Como elas não tinham raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e crescendo, as abafaram. Finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60, outras 30. Ouça que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 13, versículo 1 e 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Então, é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em meio de pedras é que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raiz, dura apenas algum tempo, em sobrevivendo reveses e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados destes séculos, a ilusão, as riquezas, abafam aquela palavra e tornando infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção
em que ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus capítulo 13, versículo 18 e 23. Bom, meus irmãos, minha boca está seca. Eu necessito de pegar água. Meus irmãos, Magui, você pegou água para mim, fazendo favor? Então, meus irmãos, é muito importante que todos esses lugares de fé esteja pronto para receber Jesus, porque Jesus está semeando ali. Jesus está semeando em cada templo, em cada doutrina. Jesus está ali protegendo, amparando, sustentando, né? Nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos. Então, a gente não tem que, assim, ter nenhum tipo de preconceito contra religião nenhuma, porque Deus está ali, Jesus está ali semeando. Só que aí, como a parábola do semeador, a gente percebe o seguinte, meus irmãos, que como que funciona dentro da nossa igreja, né? Magui, muito obrigada, Deus te pague. Ela trouxe a aguinha para mim, vocês aceitam? Pega a aguinha de vocês e pede a Deus que ponha os medicamentos e aí Deus coloca, tá? Dá licença. Muito obrigada por ter me esperado, tá? Pela paciência que vocês têm. Então, meus irmãos, a parábola do semeador vai ser... A gente coloca entre nós mesmos, no nosso grupo de oração, de prece. Nós vemos entrar alguns que vai ficar lá. Vai ficar maravilhado. E vai ficar. Pela palavra, chega a ser trabalhador da casa, né? Ser trabalhador da casa, meus irmãos, significa que você está ali dentro para receber quem chega, né? Então, a gente tem as nossas tarefas dentro de cada grupo, de cada doutrina. Cada um faz uma coisa, mas todos precisa estar bem para poder receber todo mundo, né? Então, aí é que nós vamos esconder as nossas tristezas, as nossas lágrimas para servir o Senhor, ali dentro onde nós estamos, porque nós estamos semeando junto com Jesus, né? A palavra que nós falamos é para ajudar, é para semear. Então, nós somos trabalhadores da última hora. Nós estamos ali a semear. Então, muitos de nós, quando começamos, a gente percebe que muitos veio, gostou, achou linda, achou maravilhoso aquela palavra, mas quis fazer alguma coisa, veio, fez junto com a gente as tarefas, mas acaba que perde a vontade, porque tem coisas mais importantes lá fora, mais material, então eles querem mais as ilusões do mundo do que o trabalho de Deus, né? Porque do plano espiritual. Só que nós esquecemos que esse trabalho, eles nos auxilia moral e espiritual, porque o evangelho de Jesus, meus irmãos, que está ali na nossa casa, que está ali sendo semeado, ele é tudo que nós precisamos ter. É com ele que nós vamos receber e doar, né? Então, as sementes que são plantadas dentro do coração de cada trabalhador da última hora é a semente que nós devemos receber e doar, né? Vamos distribuir através da nossa palavra, através dos nossos gestos, o que nós pudermos fazer. Então, auxiliando a Deus, todas
as religiões, todos os templos, né? Estão trabalhando para Deus, estão ali para ajudar, né? Vamos deixar de preconceito e vamos colocar que somos filhos de Deus, vamos colocar que nós somos co-herdeiro dele e que no mundo, né? Assim, para aqueles que querem crescer, que cresçam dentro da sua própria doutrina, para poder ajudar mais aqueles que estão chegando, para ajudar mais aqueles que estão vindo, para semear cada vez mais. Então, o tempo é assim. Tem as pessoas que vêm no começo, gosta, depois para de vir. Aí vem as pessoas que gostam também, mas que frequenta pouco, né? Aí tem aqueles que vêm, recebem a palavra, mas as coisas lá fora estão muito importantes, não importa para mim. Então, são aquela terceira pessoa onde a semente cai e vem o sol, o brilho do mundo, né? Queimas, né? Eles querem ficar lá, não adianta. Então, não importamos, nós temos que... É aqueles que, você vai lá hoje, reza para mim, ora por mim, não é? Não é assim que funciona? Você está indo lá, reza para mim, mas tá ali tomando uma cervejinha, tá ali fazendo um churrasquinho, né? Nós não temos nada contra, né? Cada um faz o seu jeitinho, mas, assim, são as sementes que caiu e queimaram. E então as pessoas acreditam, querem viver aquilo, mas o mundo, né? As coisas que tem no mundo as impede. Às vezes a gente tem mania, meus irmãos, que achar que as coisas materiais, né? O trabalho material, tudo material, físico, né? Que faz parte do nosso físico, é mais importante e que só dá importância, né? Eu tinha uma amiga, meus irmãos, que eu gostava muito dela, mas muito mesmo. E essa amiga desencarnou, tem uns 4 anos, mais ou menos, para mais. Não, acho que tem bem mais, é porque a gente perde no tempo, né? Esquece, não vê o tempo passar. Então, essa amiga falava para mim assim, Marina, eu gosto muito, mas eu não vou seguir porque, eu trabalho, né, que eu sou professora, então eu não vou mexer com isso agora, não. Deixa quando eu aposentar. Quando eu aposentar, eu vou. Aí eu vou pedir para trabalhar lá dentro da casa e tal. Só que, meus irmãos, ela desencarnou antes. Quer dizer, ficou para trás, né? Ela perdeu a chance, né? De aprender com o Evangelho, de ajudar a semear aquilo que caiu no nosso coração. Então, tem aqueles que ficam na casa e que trabalham na casa, trabalham, cuidam das coisas, aqueles que ajudam os que estão chegando, né? Que auxilia nas tarefas de cada um quer ir fazer uma coisa, então os auxilia nessas tarefas. Então, é assim, meus caros irmãos, esses trabalhadores da última hora é onde a semente caiu. Aonde a semente caiu, brotou, deu... Como é que fala aqui? Aquela semente em boa terra é que escuta a palavra e que lhe presta atenção e que produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um, né? São as pessoas que estão aí, os trabalhadores da última hora, né? Que aceita a palavra e ajuda a semear nos corações dos irmãos que estão chegando. Mas eu sei que é lindo, meus irmãos, seja qual que for a nossa fé, é maravilhoso poder fazer alguma coisa. E
É lindo. É lindo demais o trabalho. O compromisso que a gente se envolve para poder auxiliar as pessoas. É muito bonito. E é isso, então, meus irmãos, que a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados e ensinados do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para a caída, quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente cai sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. A explicação do Evangelho, meus irmãos, é muito justa, ela explica muito bem, né, aquilo que se passa dentro da nossa casa, que se passa dentro do nosso coração. Então, aqueles que não querem fazer a tarefa agora, não tem importância, né? Espera o seu tempo que vai dar certo. Mas, olha, não espera demais, não. O nosso tempo aqui na Terra acaba, né? Nós temos, assim, um tempo cronometrado, né? Para Deus, Ele sabe a hora certa, o tempo certo de que cada um precisa receber, a dosagem, né, de cada remédio que vai tomar, mas assim, espiritual, né, meus irmãos? Mas Deus é tudo, né? E a nossa casa, onde você quer que seja, a gente tem que a considerar um hospital que está ali para amparar todos que estão chegando. Todos. Sem perguntar o que eles são, o que ele foi, de onde veio. Porque não pode haver preconceito na palavra de Deus, de Jesus. Nosso coração tem que estar limpo. A nossa igreja, o nosso templo, a nossa casa tem que estar puramente exposta para poder ajudar os irmãos, mas dentro do Evangelho de Jesus. E é isso, meus irmãos, a palavra do Evangelho, e aí a palavra que funciona na minha casa, onde eu trabalho. Que Jesus abençoe e ampare a todos. Um beijo no coração. Aqui tá chovendo, começou a chuva. Só que graças a Deus ela veio fraca. Acho que é das flores, né? De setembro, não é? Acho que as flores, as águas que vêm em setembro. E o que a gente gosta, melhora o tempo, melhora a umidade, né, do tempo, melhora muita coisa. Meus irmãos, que Deus abençoe e proteja todos vocês. Fiquem todos na paz de Deus.